Mais algum aviso? Eu acho que não, né? Não, né? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou diz espera, pastor? Aleluia. Eu creio que já está também aí em cima. A palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candência, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida lhe foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que impede de me ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos por um momento. Pai de amor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos pelo dia, Senhor, que o Senhor nos deu. Te agradecemos por essa manhã. Senhor, te agradecemos porque nesse momento, Senhor, existem pessoas nas suas casas ouvindo essa palavra. Existem pessoas neste lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Teu Espírito trouxe para ouvir algo, uma resposta ao nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, a única coisa que eu posso te ofertar agora é a minha voz, Senhor, mas a inspiração precisa ser do Teu Espírito. Senhor, vem e fala conosco. Senhor, tudo aquilo que for físico, que puder atrapalhar, Senhor, meu Deus e meu Pai, esse momento, nós repreendemos e doutrinamos, Senhor, a nossa carne a Te ouvir. Senhor, e aquilo que for espiritual, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, porque o Senhor sabe o melhor a fazer. Senhor, repreende o que for demoníaco, Senhor, repreende, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a hoste. Senhor, meu Pai querido santo, repreende todo o principado, Senhor, que tenta fazer os seus filhos não ouvirem. Senhor, e se não ouvir, como nós vamos guardar e praticar? Senhor, então nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui fazendo memória de Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, como Filipe disse para aquele eunuco, Senhor, naquela passagem de Isaías, que como ovelha muda o Senhor foi levado ao matador. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, lembrando do sacrifício, Senhor, lembrando, Senhor, da ressurreição, lembrando, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós temos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que seguir as Tuas palavras, comungar, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós precisamos, Senhor, entender o que a Tua palavra diz como tabernacular.
Senhor meu Deus, meu Pai, um culto não é uma reunião, um culto, Senhor meu Deus, meu Pai, não é um ajuntamento. Senhor, um culto ele precisa ser de adoração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E quem acredita diz amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Aleluia. Queridos, nós temos uma parte, um texto que nós lemos tão sobrenatural que às vezes nós passamos por ele e parece que nós não acreditamos que isso pode acontecer. Nós estamos vivendo momentos que a igreja, ela se reúne, ela está presente num culto, ou como num culto como esse, como Santa Ceia, mas muitas das vezes nós estamos tão perdidos que não sabemos o que nós estamos fazendo realmente aqui. O porquê nós temos que vir para a igreja, o porquê que nós temos que participar da Santa Ceia, o porquê que nós precisamos amar a pessoa que está do nosso lado. Às vezes é tão complexo essa parte que nós estamos esquecendo que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós colocamos aos pés de Jesus, ele precisa ser espiritual. E o nosso culto ele não pode se transformar num momento físico, num momento comum. A Bíblia vai nos ensinar algumas coisas, tanto quanto obediência, como entendimento daquilo que Jesus veio, daquilo que Jesus veio proporcionar. Nós vamos ver tudo aquilo que Jesus fez, mas algo que a Bíblia nos trata com tanto carinho e com tanto profundidade, é que nós estamos esquecendo qual que é o verdadeiro propósito de estarmos em um culto de adoração. Muitas das vezes, na verdade, nós nem sabemos o que é estar num culto de adoração. Adoração parece que somente é uma música, adoração parece que é somente levantar a mão. E muitas das vezes nós já não sabemos mais o que é entregar uma verdadeira adoração. E a Bíblia fala tanto sobre isso, e é tão importante esse ponto, que Deus tira um discípulo, um dos apóstolos, Filipe, do seu caminho, para explicar uma palavra a um homem que estava saindo de um culto de adoração, só que sem o entendimento do que ali tinha se feito. Querido, se existe algo que nós podemos usar como arma espiritual na nossa vida, é a nossa adoração ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma adoração fica sem resposta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, toda adoração, existe uma resposta. Deus responde quando há uma adoração. Deus não responde quando há uma murmuração. Deus não responde quando há uma reclamação. Deus não responde quando há uma emoção. Deus responde à adoração. E é tão importante isso, que o homem foi feito para adorar, e nós sempre estamos adorando alguma coisa ou alguém. Nós sempre estamos adorando ou colocando um Deus para nós adorarmos. Em todo momento da nossa vida, o homem tem a necessidade de viver em adoração. E o problema é que muitas das vezes não é uma adoração para Deus. Nós adoramos coisas, nós adoramos pessoas e nós adoramos situações. O homem tem a necessidade de entregar o coração dele a algo ou a alguém ou a alguma situação. E quando chega no momento de adoração, de resposta de Deus, nós não conseguimos entregar o nosso coração. Parece que nesse momento tudo fica complicado. O próprio Satanás nos ensina o que é adoração e muitas das vezes nós não entendemos. Satanás olha para Jesus, leva Jesus ao lugar mais alto, mostra toda a glória do mundo e diz para ele, olha, se você prostrado me adorar, eu posso te entregar tudo isso. Satanás sabia o que era uma adoração no céu, e ele sabe que uma adoração não é algo comum e também não é algo que nós conseguimos fazer de braço cruzado. Ele deixa claro que a adoração é um ato de se prostrar. Então ele pede para Jesus que Jesus se prostre diante a ele para o adorar. Muitas das vezes nós entramos em um culto de adoração, entramos em uma santa ceia, sem mais a vontade do que é adorar, do que é estar com Deus. Muitas das vezes nós entramos e saímos cultos sem resposta e achamos que está tudo bem. Nós já nos acostumamos a dizer que nós não precisamos entender o que nós vivemos, mas a Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem que antes avise os seus.
Querido, seja um momento bom, seja um momento ruim, você merece uma resposta, e Deus quer te dar essa resposta. O problema é que muitas das vezes nós queremos viver sem a resposta, e está tudo bem. Existem momentos que nós precisamos entender o que estamos passando, porque pela falta de entendimento do que passamos, nós continuamos a passar o resto da vida. Porque se nós não sabemos o que estamos passando, como nós vamos lutar contra aquilo? Como nós vamos mudar? Como nós vamos viver, aprender? Ou como nós vamos se movimentar? Obrigado, Deus abençoe. O Senhor não quer que nós sejamos apenas marionetes. Sendo que quando Ele criou o homem com entendimento. Ele cria o homem para entender e ser intencional naquilo que faz. Deus não criou o homem para adorar de forma que ele não soubesse o que estava fazendo. Muito pelo contrário, Deus criou o homem para ter entendimento, para adorar aquilo que ele está fazendo. Nós estamos em meio de um culto e muitas das vezes entramos e saímos de ambientes como esse. Entramos e saímos sem resposta, entramos e saímos sem adorar, entramos e saímos sem entender o que está acontecendo, e nós ainda nos denominamos como cristãos, se na verdade aquele que se denomina como cristão está dizendo que ele segue a Cristo, e para seguir alguém você precisa ter entendimento disso. Paulo vai dizer que o nosso culto não é emocional, o nosso culto ele precisa ser racional. Adoração não é emoção. Oração não é emoção. Querido, nós estamos muito tempo entrando e saindo e apenas vivendo dentro de um evangelho que nós não entendemos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, Deus quer que você suba de nível. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós apanhamos mais, mas nós não queremos subir de nível. Nós só tomamos mais porrada. E não usamos aquilo que nós temos. E não aprendemos aquilo que precisamos aprender. Jesus, horas antes de ser morto, ele decidiu chamar os discípulos para explicar coisas que eles ainda não tinham entendido. Jesus senta todo mundo à mesa, começa a dizer sobre sua morte, sua ressurreição, começa a explicar o que seria uma igreja, porque eles ainda não sabiam o que seria isso. Ele começa a explicar o que seria tabernacular, uma das palavras mais usadas nos textos originais da Bíblia, que não significa vir para a igreja, que não significa cantar um louvor, não significa viver o tabernáculo. Tabernacular não é só se ajuntar, não, é ser casa do Espírito Santo. Um culto não é somente um culto, uma reunião não é somente uma reunião. Nós não estamos aqui porque não temos mais nada a fazer, não. Nós estamos aqui nessa manhã para participar do corpo e do sangue, para entender quais eram os desejos, para entender quais são as missões e para comungar daquilo que Cristo sofreu. A Bíblia não fala que a Santa Ceia é para nós participarmos da glória de Cristo, não. É participar do corpo e do sangue, daquilo que foi flagelado. É claro que na nossa vida nós vamos ter dores. É claro que na nossa existência nem tudo vai ser como nós queremos, nem tudo vai ser como nós achamos que tem que ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo na nossa vida existe uma resposta. E você precisa estar disposto a ouvi-la. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, viver sem saber por que existe é sobreviver. E a Bíblia diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Nós não temos que sobreviver. A eternidade já acontece aqui. Nós somos eternos. A nossa alma é eterna, seja ela para participar da eternidade com Cristo ou ser condenada eternamente, mas que nós somos eternos, nós somos.
Hoje em dia nós estamos até no mês de um propósito que Deus ainda faz milagres, porque parece que nós não vivemos mais o sobrenatural. Eu estou batendo nos últimos dias muito nessa tecla, porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se for somente para uma reunião, nós não precisamos estar aqui. Se for somente para nos encontrarmos, nós não precisamos estar aqui. Existem lugares mais agradáveis para nos encontrarmos. Nós podemos comer uma pizza junto, nós podemos ir para tantos lugares juntos. Mas se há um propósito que Cristo determinou para nós estarmos dentro de uma igreja, esse propósito é para falar, mas também para ouvir. Esse propósito é uma adoração. Uma adoração genuína. Há tanto quanto que o próprio Cristo se incomoda com isso e vai falar em João capítulo de número 4 para a mulher samaritana: olha, é chegado o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se existem os verdadeiros, é claro que nós entendemos que existe também a falsa adoração. Se Ele está à procura, não é simples. Nós procuramos aquilo que está perdido. Nós não procuramos aquilo que é maioria, nós procuramos aquilo que é minoria. Existem muitas situações que nós entramos na presença de Deus, mas nós não o adoramos. Nosso coração não está aqui. E essa situação precisa mudar, porque muitas das vezes você vai se frustrar, você vai se arrepender, porque você espera que algo aconteça, mas você não entregou sua vida para Cristo. Querido, nos dias de hoje, o que mais nós vemos, o que mais caminhando em igreja, conversando com pastores, nós vemos uma geração que frequenta a igreja, mas não está convertida. Não entenderam o que é o evangelho, não entenderam o que é viver isso daqui. Vir para a igreja é a coisa mais fácil que tem. É até bom, você vai ouvir aqui palavras que vão te incentivar. Você vai ouvir aqui palavras que vão dizer para você não fazer coisas de errado. Nós vamos pregar que você não pode fumar, você não pode beber, você não pode matar, você não pode se prostituir. Isso até aí é bom, é uma conduta séria. Mas não é isso que é ir para a igreja, não é isso que é servir o evangelho. Querido, os nossos ambientes de culto, eles precisam ser sobrenaturais, mas eles não são, porque nós não temos um prazer naquilo que se diz de adoração. Primeira coisa, olha para o irmão que está do seu lado. Fala: primeiro, não dá para fazer adoração de qualquer forma. Satanás nos ensina de forma dura que adoração é se prostrar. Davi, no Salmo de número 36, se não me falha a memória, ele vai dizer que é impossível você adorar a Deus e ficar parado e cruzar os seus braços e fechar o seu semblante, porque é impossível adorar a Deus sem o físico e sem o coração. Nós queremos que o céu responda, mas qual é a nossa resposta para o céu? Nós queremos que o céu desça nesse lugar. Nós queremos sentir a presença de Deus. Nós queremos um culto para que nós saímos da nossa casa comentando daquilo que aconteceu, dos prodígios que aconteceu. Só que parece que nos dias de hoje o culto é para nós. Nós precisamos que o céu responda se na verdade é nós que estamos cultuando. Nós não estamos sendo cultuados. Então, quando nós falamos de adoração, primeira coisa, para o céu responder qualquer coisa, nós precisamos saber o que é uma adoração. E não dá, querido, para fazer uma adoração de braço cruzado. O nosso corpo reflete aquilo que nós estamos adorando. Você pode até olhar para mim e dizer: não, pastor, mas meu corpo, eu estou aqui quietinho, mas dentro de mim eu estou adorando. Mas a Bíblia vai dizer que isso não é adoração. E eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia. É impossível fazer uma adoração de braço cruzado. É impossível estar no meio de uma adoração e não ser levado pelo ambiente.
Nós estamos deixando tudo aquilo que é espiritual de lado. Nós não usamos mais os dons espirituais. Nós achamos que o Espírito Santo é limitado ao falar em línguas, e nós muitas das vezes nem sabemos o que nós estamos fazendo falar em línguas. Paulo vai dizer que o nosso propósito como cristãos precisa ser em buscar dons, e a igreja já não busca mais. Nós estamos vivendo dias em que a espiritualidade da igreja está tão rasa, tão superficial, que nós já não sentimos mais a necessidade de estarmos dentro de um culto. Querido, Jesus sentou com os discípulos para fazer a última Santa Ceia, para lembrar eles que aquela fase que eles estavam passando, aprendendo, ouvindo dele, estava acabando. E era necessário ter maturidade para continuar. E que para continuar, era necessário eles entenderem que tudo que nós fazemos não é simplesmente físico, mas ele é espiritual. E toda ação espiritual existe uma resposta. Nós estamos nos satisfazendo com tudo aquilo que é físico dentro de uma igreja. Nós estamos nos satisfazendo com uma música, nós estamos satisfazendo com os bancos, nós estamos nos satisfazendo com a quantidade de pessoas, nós estamos nos satisfazendo com aquilo que é normal, com aquilo que é físico, não com aquilo que é espiritual. Nós já não ouvimos mais uma língua estranha num culto e está tudo bem. Porque para falar em língua estranha eu preciso sentir. E eu nunca vi isso dentro da Bíblia. Para adorar eu preciso sentir. Eu preciso que o hino fale comigo, que a musicalidade esteja boa, que a audição esteja boa e que eu esteja bem. Porque se eu não estiver bem eu não adoro. Querido, nós estamos invertendo a ordem do culto, e quem está sendo cultuado nos dias de hoje somos nós. Porque se eu não sentir, eu não faço. Então o céu precisa agir para eu reagir, e não é assim que funcionam as coisas. A Bíblia vai dizer que o eunuco, homem importante, como era responsável por toda a tesouraria da rainha dos etíopes, estava voltando de um culto de adoração, lendo a palavra do Senhor, porque não tinha entendido o que estava acontecendo. Deus tira um homem que estava em um dos momentos da igreja de ápice, porque se você ler o capítulo anterior, a Bíblia vai dizer que eles estavam colocando as mãos nas pessoas e o Espírito Santo estava enchendo a própria igreja. Eles estavam estruturando a igreja, eles estavam enchendo a igreja da presença do Espírito Santo, e o Espírito diz para um homem que era um dos responsáveis pelo avivamento daquele momento, para sair e ir direto para o deserto, porque existia uma pessoa que precisava entender o que estava acontecendo. Uma pessoa precisava entender o que estava vivendo. Uma pessoa. Querido, eu não sei se você entende, mas eu não entendo nada mais como espiritual de alguém que está lendo apenas a palavra, não está entendendo o que está acontecendo, e Deus move dos pilares da igreja para ir para o meio do deserto, apenas para explicar para ele o que está acontecendo. Nós já não nos enxergamos mais com essa importância, e nós achamos que a nossa vida é somente andar, é somente andar, é somente andar. Eu só preciso permanecer firme para ser salvo. Quem dera se a salvação fosse só permanecer. Querido, nós estamos sofrendo nos dias de hoje, a igreja está sofrendo, e quando eu falo igreja, eu não falo somente atraídos pela cruz. Você vê muitas pessoas, muitos cristãos sofrendo nos dias de hoje, passando por dificuldade financeira, passando por dificuldade de saúde, passando por dificuldade familiar. Você não vê mais o cristão rindo, você não vê mais a alegria na igreja. Parece que nós estamos vivendo num eterno luto.
Parece que sempre estamos perdendo alguma coisa, sempre estamos perdendo alguém, e perder já não é mais legal. Perder é legal quando nós lemos que Paulo achava tudo como perca, tudo como esterco, mas para nós não é legal perder. Nós não queremos perder nossa vida, nós não queremos perder o que nós temos, nós não queremos perder o nosso comodismo, mas também nós não queremos mergulhar mais, nós não queremos entender o que está acontecendo. Se eu entrar e sair de uma adoração, o irmão do meu lado fizer alguma coisa que eu não entendo, tudo bem, eu preciso seguir a minha vida, eu preciso chegar na segunda-feira e querer ter vontade de levantar da cama. Minha vida está baseada somente nisso, mas uma santa ceia não é para isso, não é para te fortalecer, não é para te levantar. A santa ceia é para você entender o que você está fazendo aqui realmente. A santa ceia é para você mergulhar e não ficar somente molhando os calcanhares e achando que tudo que o Espírito Santo tem é somente isso. Nós temos mais, nós podemos viver mais, nós podemos ver mais. Mas hoje eu estava até conversando um pouco com o irmão Felipe, com a Isa, com a Mayara, antes de iniciar o culto, e parece que o ser humano perdeu o interesse das coisas. Nós já não sabemos mais o que o ser humano quer. Eu adoro quando está tudo bem. Eu vou quando está tudo bem. E se esquecendo que aquilo que nós levantamos a nossa mão para testemunhar é mais do que um momento, é uma vida. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O Senhor quer nos gerar resposta, mas nós estamos levantando bezerros de ouro todos os dias para adorar. Nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o deserto e falamos: nossa, o povo podia ter chegado em 4 dias, mas eles eram teimosos. Mas o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Nós queremos adorar ritos, nós queremos adorar pessoas, nós achamos que coisas só acontecem porque algumas pessoas estão, e nós esquecemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos mergulhar se nós queremos ver mais alguma coisa, nós precisamos navegar se nós queremos ver mais alguma coisa, nós queremos estar dispostos a descer do barco se nós estamos querendo andar sobre as águas. Não é somente um culto, não é somente um dia, não, querido, não é. É um momento de adoração, é um momento de entrega. Não dá para adorar em silêncio, não dá para adorar com cara feia, não dá para adorar sem o coração. Eu posso levantar minha mão, eu posso cantar alto, mas o coração não está nisso. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que param para adorar e param para ouvir a resposta que Ele tem sobre a adoração. Felipe sai correndo atrás de uma carruagem para explicar para o homem o que ele estava lendo. Porque naquele contexto todo, uma vida ainda tem valor. A igreja estava sendo cheia, mas existia um que tinha saído de um culto sem entender. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus não despede ninguém de mão vazia. Mas nós estamos acostumando a sairmos de mãos vazias e está tudo bem. O próximo culto a gente vê o que faz. A próxima reunião a gente vê o que faz. Não, querido. Não é isso que o Senhor tem para nós. Jesus não morreu para isso, para nós vivermos dentro do nosso comodismo, para nós vivermos dentro da nossa rotina. Não, o Senhor não escolheu isso para nós. Nós estamos lutando contra o Espírito, nós queremos fazer as coisas da nossa forma, nós não queremos mais nos entregar. Nós esperamos nos dias de hoje uma palavra que nos motive, que nos dê uma motivação para enfrentar uma semana, se na verdade Abacuque vai dizer que mesmo que não aconteça mais nada, que ele morra de fome e frio, ele ainda tem um motivo para se alegrar.
nós estamos perdendo o alvo. Nós estamos perdendo o real motivo de continuar. E deixa eu dizer uma coisa. O passo que a igreja toma nos dias de hoje, e isso é bíblico, quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 24, e Jesus diz, olha, aumentando a iniquidade, o amor vai se esfriar, o próximo passo é a gente matar uns aos outros. Porque gente morta não é... Primeiro precisa estar vivo para gerar vida. E nós estamos acostumados a ficarmos na nossa inércia. Querido, há alguns anos, e não é saudosismo, mas alguns anos na igreja, esse era o culto mais importante. Você não faltava na igreja, num culto de Santa Ceia. Eu já vi pessoas saindo do hospital para ir direto para a igreja para participar de uma Santa Ceia. E não é que eles eram super-heróis, eles tinham responsabilidade. Eles sabiam o que eles precisavam fazer. Nós poderíamos estar em qualquer lugar hoje. Querido, para quem sabe, nós passamos uma semana, só Jesus, nós não estamos bem, estamos doentes. Eu vou sair daqui e vou para o hospital. Em qualquer lugar, principalmente dentro da minha cama. Em cima da minha cama, esperando a coisa acontecer. Mas nós temos uma responsabilidade, não é porque nós somos melhores, é porque nós entendemos o compromisso. Querido, o Senhor está te chamando para mais. Não dá para você ficar de olho fechado, achando que não é com você, que não é com essa igreja, que não é nesse momento. Não, o Senhor está te querendo mais de você. Não existe uma engrenagem dentro da igreja que ela foi feita para ficar parada. Não existe. Olha para o irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, não existe o ministério do banco, o evangelho, todos precisam fazer. Ah, eu só quero ir para a igreja. Querido, compra um terreno, constrói 4 paredes e fica lá para você. Porque a igreja não é isso. Querido, igreja é você sentir o que está acontecendo. É você sentir a dor do outro, é você sentir a alegria pelo outro. Igreja é você ter a necessidade de entrar para adorar, para ter uma resposta, para ser satisfeito. Para se interessar naquilo que está acontecendo, se envolver naquilo que está acontecendo, sentir a dor daquilo que é ruim, mas sentir a alegria daquilo que é bom. O Senhor quer mais do que uma sobrevida para nós. Querido, talvez você saiu da sua casa. Eu também não saí da minha, apesar que hoje eu saí da minha sem saber nem o que eu ia pregar. Às vezes nós precisamos e queremos ouvir algumas coisas. Hoje a gente vai ser emocionado pela morte de Cristo. Não, nós não vamos ser emocionados pela morte de Cristo. Nós precisamos ser racionais para entender o porquê Cristo morreu. Não é um pão e um suco, é a carne e o corpo. É o sangue de Jesus que foi vertido. Nós precisamos sair dessa inércia, desse ambiente que tem que ser feito da forma que a gente quer. Não, Jesus quer mais. E você precisa de mais. Querido, o desânimo vem quando nós não entramos, não mergulhamos naquilo que nós precisamos. Nós muitas das vezes estamos comendo pouco, nós estamos entrando pouco e estamos ficando fracos com isso. O Senhor espera que nós vivemos o Evangelho. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, se não mergulhar, vai acabar morrendo. É assim que acontece. Se não se importar com o que Deus tem para falar, vai acabar morrendo. Se não se importar com a resposta, vai acabar morrendo. Se não se importar com uma adoração, vai acabar morrendo. Os dias passam e o desânimo só vem cada vez mais. Por quê? Porque o nosso foco não é o sobrenatural. Nós estamos movidos apenas por aquilo que nós estamos vendo.
Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, nós não congregamos porque queremos. Nós congregamos porque servimos. É duas coisas completamente diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa, sua carne nunca vai querer estar aqui. E é normal. Essa é a luta que nós vamos passar o resto da nossa vida. A carne quer as coisas da carne. Quer o conforto, quer o descanso, quer a comida, quer o passeio. A carne quer isso. Mas nós precisamos entender o que o Espírito quer. E vivermos de forma espiritual. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, chegou a hora de sairmos de um culto com a nossa resposta. Feche seus olhos por um momento nessa manhã. Antes de partirmos para a Santa Ceia, eu quero te trazer a consciência daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque tudo que é feito precisa ser feito com entendimento. O porquê nós levantamos a mão, o porquê nós adoramos ao Senhor, é mais do que estamos acostumados a fazer. Há uns 20 anos atrás, chegou uma peça aqui no Brasil, de teatro, que chamava Acorda Igreja. E todas as igrejas nessa época que você iria, num congresso, ou num trabalho, num seminário, qualquer coisa, você via essa peça. A igreja se emocionava, a igreja chorava, mas a igreja não acordou. A igreja entendia até a mensagem, mas não aceitava ela. Porque a vida não mudou. O evangelho que traz transformação é um evangelho que há um mergulho, que há uma vivência. E evangelho que não traz transformação não é o evangelho de Cristo. Nós estamos vendo pessoas morrerem, nós estamos nos desanimando, nós estamos vendo milagres cada vez mais escassos, nós estamos vendo a adoração se transformar em louvores, telões bonitos e grandes trabalhos, e a igreja ainda não acordou para entender que o que nós fazemos é espiritual, e é o Espírito que nos sustenta. Deixamos Santa Ceia por qualquer coisa. Nem entendemos o porquê participamos. Se na verdade a Santa Ceia é para você mostrar que você está em comunhão com a igreja. A sua comunhão com Cristo você revela dentro do seu quarto de porta fechada. Querido, isso é um momento de adoração, é um momento de você entregar a sua mente, o seu coração. Não é um momento de você ficar pensando no que vai ser daqui a pouco, não. É um momento de você entregar a sua alma para Deus. Nós podemos passar mais uma Santa Ceia como se nada tivesse acontecendo, ou nós podemos fazer valer a pena o tempo que nós tiramos para adorar a Ele e entender que para um adorador, Cristo para o céu move pessoas para ter uma resposta.
Pastor, eu não sei o que eu estou vivendo, eu não entendi ainda, querido. Talvez você ainda não começou a adorar, porque quem adora tem resposta. Pastor, mas entra culto e sai culto, eu saio do mesmo jeito. Talvez você não entrou ainda aqui para adorar. Você está no costume, você está na cultura. Talvez você foi ensinado que esse é o certo desde pequeno, mas você ainda não entendeu por que você entrou. Querida, nossa consciência precisa ser uma consciência transformada. Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo vive. Nós precisamos transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento, porque para entender a vontade do Senhor é necessário ter uma mudança de mente. Servir a Cristo é mais do que uma reunião, é mais do que alguns minutos aqui dentro, é a vida. Jesus, depois de ressuscitar, ele pergunta para Pedro novamente: Pedro, você me ama? Pedro, na terceira vez, ele assume a sua incapacidade. Ele diz: Senhor, infelizmente eu te considero, eu ainda não consigo. Mas o passo de reconhecimento fez com que Jesus entendesse que o amor estava acontecendo. E Jesus olha para ele e fala: filho, hoje você faz o que você quer, você veste o que você quer, você vai para onde você quiser, mas vai chegar o dia que vão estender os seus braços e você não fará mais o que você quiser. Querido, o evangelho que não há sobrenatural não é evangelho de Cristo. Os sinais precisam nos acompanhar, mas para que os sinais nos acompanhem, nós precisamos acordar como igreja. Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo de número 11 que nós precisamos ter uma consciência desse momento. Ninguém irá nos apontar, dizer se nós podemos ou não podemos, se nós entendemos ou não entendemos, mas nós precisamos nos examinar. E para ter uma autoexame, você precisa ser maduro o suficiente para entender o que você faz de certo e o que você faz de errado, e entender o que você quer mudar e o que você não quer. É o momento racional da igreja. A Santa Ceia é o momento racional da igreja. Então, nesse momento, antes de você vir se servir, eu já peço que os obreiros deixem tudo pronto. Antes de você tomar essa atitude, querido, queira viver mais do que o que você está vivendo, fazer mais do que o que você está fazendo, mergulhar em Cristo mais do que o que você já mergulhou, porque precisa mudar a mente. Viver Cristo é viver em felicidade. É você saber que mesmo difícil, mesmo complicado, o milagre vai acontecer. Cristo quer ser a resposta da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa querer ter Ele como vida. Então, querido, antes de vir se servir, tira um momento, você e Deus, ore, dobre o seu joelho, fique de pé, deite. Mas às vezes nós precisamos lembrar que nós precisamos reconhecer Ele como Cristo, para que esse momento não caia na nossa rotina, para que isso não vire somente uma reunião. E a partir do momento que você se sentir pronto, pode vir se servir. Nós vamos esperar um pelos outros. Mas
Mas essa não vai ser mais uma ceia. Essa precisa ser a ceia que vai te trazer a consciência daquilo que você está fazendo por Ele. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.